A história que eu vou cantar aqui, nós vamos depois cantar, né? Isso aí. A história que eu vou contar, depois nós vamos cantar. A história é de Zaqueu. Todo mundo conhece a história do Zaqueu. Até a galera lá do mundo, no pagodão, sabe a música do Zaqueu. Como Zaqueu? Pode completar? Eu quero o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Essa era a história. Uma pessoa, um personagem muito importante na época de Jesus, que queria ver Jesus. Mas havia 3 coisas já que o impedia de vê-lo. Primeiro, a sua estatura. Ele achava que o tamanho dele era impedimento. Trocando aqui um pouquinho sobre a questão da importância do nosso tamanho, às vezes nós queremos e buscamos tantas coisas, né? Reconhecimento dos homens, e queremos poder, queremos dinheiro, queremos tantas coisas para que o nosso ego se sinta amassageado e de alguma maneira nós venhamos a reconhecer assim, eu sou grande, agora eu posso ver Jesus. Então já fica aí uma lição que não é para o grande, não é para o rico, não é para aqueles que são famosos, também são para eles. Mas essas pessoas têm dificuldade de reconhecer Jesus. Zaqueu olhou e disse, eu vou fazer alguma coisa para ver Jesus. E o texto lá no livro de Lucas, no capítulo 19, conta essa história, que ele pensou o que ele podia fazer para ver Jesus. Jesus ia passar perto dele, e ele tinha a intenção de levá-lo para sua casa. Mas sabe qual era a segunda coisa que o texto fala que Zaqueu entendeu que era impedimento para que ele visse Jesus? Além do seu tamanho, as pessoas. Zaqueu viu que havia uma grande multidão, e por onde Jesus passava, a multidão praticamente impedia que alguns dos mais interessados vissem Jesus. E essa noite, amado, pode ser que uma multidão de coisas esteja na tua cabeça agora, te impedindo ver Jesus. Pode ser que você ainda não se rendeu ao que está acontecendo aqui neste lugar. Eu vou abrir um parênteses, mais uma vez, eu estava numa barraquinha lá em Campo Grande, e aí, um cara vendendo uma porção de fogos. Vou comprar um negócio desse de fogos para soltar lá na igreja. Vou lá botar em cima no telhado, quando der meia-noite, ele pá, pá, solta uma porção de fogos. Aí me veio uma coisa na cabeça, eu falei assim, e os gatos? Os cachorros? Vai assustar uma porção de gente que não gosta de fogos. Eu mesmo não gosto muito de fogos, não. Mas uma hora dá vontade, outra hora não dá vontade. Há uma certa esquizofrenia nas nossas emoções. Tem hora que você quer o que é bom, e tem hora que você não faz o que é bom. Não é que você quer o que é mal, porque todo mundo sabe que mal não é bom. Mas tem gente que não quer o que é bom. E a multidão de coisas que estava no coração de Zaqueu só levava Jesus para um lugar, para a casa dele. Então a multidão de coisas que está aí na tua cabeça, irmão, não deixa de Jesus de fora disso não. Queira Jesus lá na tua casa. Coloca isso para Jesus hoje. Senhor, estou com uma porção de coisa fora do lugar. Algumas vezes eu entro num quarto lá em casa, está todo arrumadinho. E ontem eu entrei e estava meio bagunçadinho. E eu falei para a pessoa, a proprietária do quarto, mas minha filha, que quarto bagunçado. Ela, só está a mesa, papai. E eu olhei, realmente só estava a mesa, o resto do quarto tudo arrumadinho. Mas quando alguém entra no teu quarto, e pode ser que esteja apenas a mesa fora do lugar, ninguém vê o que está no lugar. Ninguém reconhece o que você fez esse ano de bom. Ninguém valoriza os seus acertos. As pessoas vão sempre olhar os seus defeitos.
nós vamos ser sempre julgados por aquilo que está fora do lugar. E Zaqueu percebeu isso, que Jesus poderia ir na casa dele e colocar as coisas que estavam fora do lugar no lugar. Quem sabe, amado irmão, você hoje queira isso de Jesus. Por mais que esteja uma porção de coisa fora do lugar, Jesus pode colocar no lugar, amado. Jesus pode arrumar a tua casa. Mas a terceira coisa que eu identifico ali eram os discípulos, os que estavam com Jesus, que foram os primeiros a impedirem Zaqueu chegar perto de Jesus. E tendenciosamente, eu queria falar para a igreja, falar sobre isso. Nós podemos estar impedindo as pessoas chegarem perto de Jesus. E o problema não é como eu estou vivendo com Jesus. Podem acreditar nisso. Ninguém está preocupado, pelo menos não devia, estar preocupado com o cisco no olho do teu irmão. Deveria estar preocupado com a trave que está no teu. Mas a gente está sempre preocupado com o outro, com o que o outro está fazendo. Nós julgamos com uma força muito maior do que se fôssemos nós mesmos. E aí, eu queria ler um versículo com você. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e viu e disse-lhe: Zaqueu, Zaqueu, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente desceu e o recebeu. Leiam ali. Zaqueu, vou ler de novo. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressadamente, graças a Deus, apressadamente desceu e recebeu com alegria. Quantos estão nessa noite certos de que o Senhor Deus quer ir para a tua casa? Levante a sua mão assim. Quer ir para o próximo ano, quer ir na virada. Eu fiquei com uma dificuldade de botar culto da virada, porque nós não vamos fazer culto até meia-noite. Então nós não vamos virar no culto. Tá certo? Então é até às 10. Daqui a pouco nós vamos fazer outra coisa. Graças a Deus. Fico muito feliz porque nós vamos poder ficar aqui um pouquinho mais, nos confraternizarmos, estarmos juntos fazendo mais coisas do que só o culto, porque para mim tudo isso é importante. Mas eu quero destacar aqui o seguinte, volta um pouquinho, o versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, o que você espera quando Jesus chegar na tua casa que Jesus veja? A casa arrumada ou a casa desarrumada? O quarto que está arrumado? Ou o quarto que está desarrumado? Irmão, o quarto arrumado a gente mostra para todo mundo. Não é assim? A gente arruma a sala, a visita chega, leva para a sala porque está arrumada. Mas Jesus, este ano que está acabando, Ele sabe o que você conseguiu arrumar sozinho. Ele sabe quais foram aqueles defeitos que você teve, que você conseguiu ajustar sozinho. Ele sabe disso. Mas eu queria que você acreditasse, Ele quer que você dependa dEle para Ele ajudar você a arrumar o lugar que está desarrumado. Por que eu posso contar com a ajuda de Jesus? Diga comigo assim, porque Ele é Deus. Tem alguma coisa melhor do que isso? Eu posso ter a ajuda de um médico se eu estiver emocionalmente desequilibrado. Posso ter a ajuda de um coach se eu quiser. Enfim. Eu posso ter uma ajuda de um economista para ajudar na economia doméstica e me fazer financeiramente mais saudável do que sou. Eu posso ter um pastor só para mim.
para me ajudar eclesiasticamente. Nada disso. Substitui a ajuda de Jesus. Mas tem uma pequena coisa que você precisa saber. Que Zaqueu queria a ajuda de Jesus. Porque Zaqueu sabia que Jesus era Deus. Que Jesus podia ajudar a arrumar a casa dele. Que Jesus podia fazer diferença na vida da família dele. Que Jesus podia fazer diferença na sua riqueza. O texto diz que ele era um homem como? Rico, de posses. Que Jesus podia fazer a diferença na religião dele. Ele era judeu e a partir daquele dia ele iria virar o quê? Ele se tornaria o quê? Cristão? Ele tinha a cultura judaica, seguia o judaísmo, agora ele larga aquela religião não é mais importante para ele, ele assume agora uma nova religião. Olha que coisa interessante, ele abre mão da religião que tinha, desde pequenininho, para assumir agora um comportamento de uma nova religião com Cristo. Quem sabe hajam pessoas aqui que não querem abrir mão porque a mãe é de uma religião e você não quer abrir mão disso, ou o pai é de uma religião e você não quer abrir mão disso. Irmão, para arrumar a casa, Jesus tem que entender que você quer. Você pode até não acertar, porque nós não vamos acertar. Você pode tentar, mas sem Jesus você não vai arrumar a tua casa. Você não vai arrumar a tua vida. Você não vai ajustar a tua vida de maneira que possa, o ano que vem, quando chegarmos dessa mesma data, você avaliar, fazer a sua autoanálise e falar assim, que ano maravilhoso. Deus me ajudou a consertar a minha casa. Quando eu falo assim, parece que alguém está dizendo assim, pastor, é trocar a porta da minha casa, da janela. Tem uma música que diz, eu tinha uma casa, não tinha nada, não tinha teto, não tinha porta, não tinha nada, não é isso? Mas era feita como? Com muito esmero. Tinha valor. Sabe por que Deus quer ajudar você a arrumar a tua casa? Porque você tem valor para Deus. Se os seus amigos este ano não te deram valor, e eu ouvi isso numa conversa com alguns irmãos ali atrás, pastor, sabe qual é o problema? Aqui ninguém assume que está na panela. Mas o problema não é a panela, é porque eles entram na panela e tampam. E uma panela tampada, com pressão, ela explode. Porque a partir do momento que vocês assumirem que nós somos um só corpo em Cristo Jesus e todo mundo faz parte do mesmo corpo, acabou a panela. Virou corpo de Cristo, santo, 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 o qual o Senhor é o cabeça e nós somos os seus membros. Se atinge ou não a você, meu amado, eu não sei, mas a mim me atinge, porque Zaqueu naquela hora começa a fazer uma coisa que muitas vezes eu não faço. E o que eu vi que eu não faço? Porque a segunda coisa que Zaqueu viu em Jesus, além dele ser Deus, olhando para cima, lhe disse, Zaqueu, todo mundo sabe o teu nome, não sabe? Sabe? Uma coisa que eu prometi, eu estou fazendo isso aqui publicamente para que ninguém estranhe. Quando der meia-noite, eu vou deletar o meu WhatsApp. Eu já tirei tudo que tem de documento, já mandei para a minha caixinha, porque tem como fazer isso, exportar informação. Eu vou deletar, zerar. Eu já avisei algumas pessoas, estou avisando publicamente, porque se você amanhã acordar e não ver o nome do seu pastor lá no WhatsApp, você já vai entender. Eu só volto dia 2. Eu só volto para o WhatsApp dia 2. Então, dia 1º, você não vai ver o pastor lá. Por quê? Porque eu entendi, que tem uma porção de coisas nossas hoje ligado, que são menos importantes do que deveria ser importante. O que Zaqueu falou para Jesus? Vai na minha casa, porque eu sei que o Senhor, além de ser Deus, o Senhor é uma pessoa o quê? Importante.
E por ser importante, eu preciso botar Jesus no lugar de importância que ele tem na minha vida. Você consegue entender que às vezes você não está fazendo nada de errado. Você vive uma vida em que muitos gostariam de ter a tua vida. Vivendo a paternidade conforme Deus assim ordenou. Ou a maternidade conforme Deus ordenou. Vivendo uma vida de servo, como Deus determinou. Vivendo uma vida de cidadão, porque nós temos regras na sociedade que precisamos cumpri-la. Para mostrar às pessoas que nós somos um bom cidadão. Vivendo uma vida eclesiástica exemplar. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu dizimo, eu vou para a EBD, eu faço questão que a minha família esteja na presença de Deus. Você pode estar fazendo tudo isso, irmão. Tudo isso. Mas se você não reparar quer dizer devolver, presta atenção em nome de Jesus nisso. Quando você errar, quando você não reparar o erro na vida dessa pessoa, você jogou fora tudo que você fez de certo. E eu quero provocar aqui uma crise coletiva. Qual foi a última vez que você reparou? Qual foi a última vez que você consertou o que você fez errado na vida do teu irmão? Porque foi isso que mostrou que Zaqueu era alguém convertido. Ele diz o seguinte: se eu roubei, se eu defraudei, se eu tirei alguma coisa de alguém, nesse caminho da minha vida, eu vou reparar. Não estou falando para você voltar para o seu irmão hoje e falar assim: irmão, me perdoa, depois daquele sermão o pastor veio falar comigo que eu preciso te pedir perdão. Não estou falando isso. Ou então, irmão, me desculpa, eu não sei qual é a diferença de uma coisa e de outra, mas eu estou cansado de ouvir gente pedir desculpa. Estou cansado de ver irmão falar assim, da boca para fora, me desculpa. E na semana seguinte fazendo a mesma coisa. Eu não sei se falta alguma coisa em você a respeito de Deus. Mas eu estou dizendo que quando Jesus é importante na tua vida, a maior importância que Jesus deu a Zaqueu, foi o que Zaqueu falou que faria se ele fosse na casa dele. Senhor, essa atitude que o Senhor está tendo, está provocando um alvoroço. Sabe o que a multidão, falava? Como que Jesus, sendo Deus, um homem importante, vai na casa de um pecador? Sabe por quê? Porque o coração daquele pecador estava disposto a reparar o que ele fez de errado com as pessoas perto dele. Quantos pecadores aqui estão com a mesma condição? Quantas pessoas aqui, algum dia, nos meus 33 anos de ministério, vieram me pedir perdão pelo que fez comigo? Quantos pediram a Deus para trazer a mim consciência de que eu estou errado? Quantos bateram na minha porta para pedir um conselho ou me dar um conselho para direitar os meus passos? Quantos me orientaram por um caminho que eu não estava indo para que eu não continuasse indo no lugar errado? Eu não lembro. Eu não lembro. Se você não fez isso com um pastor que você diz que ama, como que você faz com um irmão que você não consegue amar? Como que você consegue fazer? É por isso que tua vida é medíocre, mesquinha, pobre, e o dia que o Senhor voltar, Ele vai te cobrar. Porque lá na casa de Zaqueu, tinha uma família precisando de Jesus. E lá na tua casa, eu tenho certeza que tem gente precisando de Jesus. Do teu vizinho está precisando de Jesus. No seu trabalho precisando de Jesus. E eu vou mais a fundo. Na sua igreja tem gente precisando de Jesus. Esse ano de 2024 já acabou.
Este ano já acabou. Mas quem sabe já no dia 1º, quando você abrir o seu WhatsApp, você lembre que você tem que reparar alguma coisa com alguém. Eu lembro que eu fiz o último sepultamento aqui do irmão que já foi membro da igreja, Daniel, e depois várias pessoas me mandaram mensagem. A igreja estava lotada. E várias pessoas falando assim: Deus abençoou a minha vida. E eu perguntei para mim, então por que eles não ficam aqui? Por que eles não ficam aqui? Se Deus abençoou a vida dele, por que ele não fica aqui? Por que você está aqui? Nós temos uma cultura que é de estar num lugar onde é cômodo, onde é mais cômodo. Mas eu gostaria que você, no ano 2025, estivesse num lugar onde fosse para receber Jesus. Eu quero desafiar a igreja, conforme a orientação de uma liderança em que tem me orientado. E eu finalizo aqui dizendo aos irmãos o seguinte: hoje me convém pousar na tua casa. O ano que vem, daqui a algumas horas nós vamos já estar vivenciando esse momento. O tema da sua igreja é Casa de Paz. O que se propõe a Casa de Paz? Você reunir na sua casa, com seus vizinhos, e tornar a sua casa um lugar onde as pessoas reconheçam que Jesus está lá. Como Zaqueu. Com um intuito único e exclusivamente, quando tiver a oportunidade de você levar pessoas na sua casa, para você reparar, quer dizer, você refazer a amizade, o relacionamento, você reconstruir a comunhão, você dar a oportunidade a ele, lá no segredo, lá em secreto, lá no particular, lá na tua sala, bagunçado ou não, com tapete ou não, com bolinho ou não, mas a oportunidade de você ter a alegria de recebê-lo no seu lar. E eu desafio os irmãos. Nós já temos alguns irmãos que se propuseram a fazer isso, voluntariamente. Nós temos um treinamento, nós temos necessidade de ter um material, uma literatura, nós temos ordem, um cronograma de atividade para que você siga, porque sem orientação nós nos perdemos. Mas o desafio é que você possa receber em 2025 com alegria tudo que Jesus quer lhe dar. Feche os seus olhos. Eu queria lhe fazer uma pergunta que não é muito comum eu fazer essa pergunta. Você se sente incomodado com o que ouve? Pode ser que o Espírito Santo esteja mexendo em você. E se você não se sente incomodado, lamento, peço ao Espírito Santo para que te incomode. Para que você tenha uma vida de paz. Morreu um grande presidente americano, que ele ganhou o Oscar da Paz. Foi enterrado com honras, e a frase que colocaram na sua lápide era: defensor da paz. Jesus é o príncipe da paz. E se alguém entrar na sua casa e desejar a paz, você deve saudá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo. E receber a paz do Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração, a todos os irmãos, que o ano de 2025 seja cheio de paz,
cheio de alegria. Que os nossos desafios sejam apenas simplesmente propósito de Deus em nos tornar alvos da sua graça. E que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé.